Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicações. Meus irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje é muito importante, porque ela vai nos levar a refletir sobre o sofrimento também, sobre as dores, sobre as tristezas, sobre as incompreensões, sobre as frustrações que a gente tem nesta vida terrena. Veja bem, começando pela profecia de Sofonias. O profeta Sofonias diz: os humildes devem buscar no Senhor a sua força e a sua esperança. Humildes. Vamos entender primeiramente, porque às vezes quando se ouve essa palavra humilde, se pensa que humilde é aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem bens materiais, aquele que é miserável. E não é este o sentido da palavra humilde. A palavra humilde significa, quando eu falo que uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa que tem um coração muito bom, é uma pessoa que reconhece a sua pequenez, reconhece a sua fraqueza, reconhece as suas limitações. Isso é ser humilde. Por isso que tem uma jaculatória que nós dizemos assim: Jesus, manso e humilde de coração. E a gente responde: fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque Jesus tinha um coração humilde. Então veja bem, que eu posso ter pessoas que têm muito dinheiro e que de repente são humildes. E eu posso ter pessoas que não têm dinheiro algum, que não têm bem material nenhum, e são orgulhosas, são prepotentes, autossuficientes. Porque quando se fala para nós depositar a nossa confiança no Senhor, colocar a nossa esperança em Deus, significa justamente reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Mas só vai reconhecer a sua pequenez, só vai reconhecer a grandeza de Deus aquele que estiver próximo de Deus. Eu lembro aqui, vocês já ouviram com certeza, aquela história, eu não vou contar a história aqui para não ser muito prolixo, mas quando a gente olha para o céu, e você vê um avião lá no céu, que tamanho que é o avião? Pequenininho, né? Um aviãozinho lá em cima voando. E eu estou aqui na terra, bem longe do avião, e o avião está pequenininho. Aí quando a gente vai no aeroporto, que a gente chega perto do avião, nossa, que trem grande só. Mas por que eu achei o avião grande? Porque eu estava perto dele. Então, nós podemos aplicar esta experiência a Deus. Quanto mais longe de Deus eu estiver, mais grande eu vou me sentir. E Deus vai parecer pequenininho, sem importância alguma na minha vida. Mas quando eu estou perto de Deus, eu sinto a sua grandeza e sinto a minha pequenez. E aí, coloco a minha esperança, tudo nas mãos dEle, porque sei que Ele vai me amparar, sei que Ele não vai me abandonar, sei que Ele vai me ajudar a passar pelo vale das sombras da morte. Eu lembro uma poetisa que eu admiro demais, muito católica, aliás, né, padre, chamada Adélia Prado. Não sei se alguém conhece, já leu, já ouviu, é fantástico os escritos dela. E ela diz assim: se eu dissesse que neste mundo, que nesta terra, nós não estamos num vale de lágrimas, eu estaria errada. E aí eu lembrei, porque quando a gente reza Salve Rainha, a gente diz que nós estamos em um vale de lágrimas, porque a terra é o lugar do sofrimento, aqui é o lugar da dor, é o lugar da decepção, é o lugar da desilusão, é o lugar das traições, aqui. E ela continua a dizer, porque hoje o mundo quer pregar para nós que a felicidade tem que ser aqui na terra, que o céu, o paraíso tem que ser aqui, que aqui eu não posso sofrer, eu não posso ter dor, eu não posso ter decepção.
E a Adélia Prado vai dizer, é por isso que as pessoas andam tristes e frustradas, porque isso não acontece aqui. Isso é lá no céu, no paraíso. Lá não vai ter mais luto, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais desilusão. É o céu, é o paraíso, é a presença de Deus na sua plenitude. Mas aqui nesta terra, nós estamos no vale de lágrimas, e a gente vai ter dor, vai ter doença, vai ter sofrimento, vai ter decepção. Então a gente precisa aprender, e ela diz assim, nós não podemos fugir disso, porque o mundo hoje quer ensinar a gente a fugir da dor, quer ensinar a gente a fugir do sofrimento, e nós não devemos fugir, nós devemos enfrentar, nós vamos passar pela dor, porque hoje quando a gente olha, a gente poderia até citar alguns exemplos, dentre tantos outros, né? Vai tirar uma cutícula da unha aqui, tem jeito de dar anestesia, porque vai doer, eu não quero ter dor, né? A maioria das mulheres que às vezes fazem cesárea, não é porque precisa fazer cesárea, é para não ter a dor do parto, para não sofrer. Para não sofrer. E quantas situações, às vezes você já ouviu dizer, eu não vou lá no hospital visitar não, porque eu não quero sofrer. E o coitado do doente está sofrendo lá. Morre um parente, a pessoa não vai no velório, porque fala, eu não quero sofrer. Está fugindo do sofrimento, está fugindo da dor. Então o profeta vai dizer, coloquemos nas mãos do Senhor e vamos enfrentar todos esses sofrimentos. E é por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer justamente, chamar a atenção de colocar esta esperança e essa segurança nas mãos de Deus e não em projetos humanos e não na mão de homem. Por isso que Deus não escolhe intelectuais somente, Ele escolhe quem Ele quer, Ele pode escolher um intelectual. Nós vimos na semana passada, quando Jesus chama os discípulos, Ele não usa critérios humanos, e Paulo está dizendo hoje que Deus não usa critérios humanos. Imaginem vocês, se de repente você fosse encarregado de escolher 12 discípulos para fazer a obra. Fala assim, olha, você vai escolher 12 apóstolos, porque nos próximos 3 anos, você vai ter que anunciar o reino de Deus aqui em Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, aqui na região. Qual que é a primeira coisa que viria na cabeça da gente, né? 12 pessoas, vai comer, vai dar despesa, eu vou ter que gastar com hotel, eu vou ter que chamar um apóstolo que tem dinheiro, né, para pagar tudo isso. Eu vou ter que chamar um que sabe cozinhar, para cozinhar para nós. Eu vou ter que chamar um que entende de rota, de itinerário, porque eu não sei. Está depositando a confiança no homem. Deus não faz isso, é o que o apóstolo Paulo fala. A lógica de Jesus, às vezes, é não ter lógica. Por isso que ele fala, ele escolhe os fracos para enganar os fortes. A palavra de Deus usa até a expressão estúpidos. E depois nós chegamos ao Evangelho. Esse Evangelho de Mateus é um dos mais conhecidos com a expressão o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Nós vamos encontrar algo parecido, muito parecido, lá no Evangelho de São Lucas. Lá a gente fala da planície, porque lá Jesus está embaixo. Aqui está dizendo que ele subiu o monte. O monte é o lugar da oração. O monte é o lugar de estar perto de Deus. E Jesus, então, quando ele sobe ao monte, ele faz 5 discursos. Depois, como tarefa de casa, vocês procurem lá na sequência. Hoje, nós estamos aqui falando do primeiro desses 5 discursos, que é o anúncio do reino dos céus que ele faz nesses 5 discursos. E o Papa Francisco, foi o penúltimo versículo que a gente leu aqui no Evangelho, alegrai-vos e exultai-vos. O Papa Francisco escreveu em 2017 uma exortação apostólica chamada justamente a expressão desse versículo, alegrai-vos e exultai-vos. Em latim, gaudete exultate. Ou seja, a santidade é o assunto desse documento. Se vocês não leram ainda, leiam. Eu sempre que tenho oportunidade eu peço para as pessoas, leiam esse documento do Papa. É fininho, você lê rapidinho. E você vai gostar da leitura que você vai começar a ler. Porque ali o Papa diz, nós estamos aqui nesta terra para preparar o caminho da santidade. Se for por outra coisa, não precisaríamos estar aqui. E o Papa vai dizer nesse documento que esse evangelho de hoje
o Sermão da Montanha, ele vai dizer que ele é a rota, o itinerário, a bússola da vida cristã. E ele vai dizer, se tiver um GPS para chegar à santidade, o GPS é esse evangelho. As bem-aventuranças. Não se trata de mandamentos, mas é um grande ensinamento que Jesus dá quando ele proclama essas bem-aventuranças. E vejam bem, a primeira bem-aventurança é fundamento de todas as demais bem-aventuranças. Mas para nós do mundo parece utopia. Ele vai falando que bem-aventurado, ou lá em Lucas fala felizes, dependendo das traduções. Como é que eu vou dizer que feliz é aquele que está aflito, feliz é aquele que está passando fome, feliz é aquele que sofre, feliz é aquele que tem dor? Ué, mas está tudo errado? Mas não. Jesus, ele está ali ensinando justamente para eles, calcado na bem-aventurança da pobreza no espírito. É aquilo que eu disse, não é a pobreza material. Não é a pobreza material, mas é esse reconhecer Deus na sua grandeza. É renunciar a si mesmo para que Deus possa ser tudo em nós. E os grandes doutores dizem que Jesus, ele estava sempre cercado da multidão. Então quando ele queria se afastar, ele retirava para o monte, ou ele entrava numa barca e se afastava da multidão. E São João Crisóstomo diz, parece que Cristo não queria se envolver com o povo. Não, não é isso. Mas às vezes é até para que o povo pudesse vê-lo, porque se ele estivesse no meio da multidão, ninguém iria enxergá-lo. Então ele entrava numa barca, e aí de longe todo mundo via Jesus. Diferentemente de muitos que às vezes hoje vão pregar, e eles querem os holofotes para eles. Ali, bem diferente desta mentalidade, Jesus está manso e humilde fazendo a obra, anunciando o reino de Deus. Ele não está buscando a gritaria, mas o silêncio da oração. Ele está buscando o isolamento da humildade. Jesus não está atrás de prestígio, ele não está atrás de fama. Porque às vezes muita gente, quando fala de Jesus, não quer anunciar o reino de Deus. Ele quer ficar famoso. Ele quer ter prestígio. Ele quer ganhar dinheiro às vezes. Então nós precisamos estar com o coração em Deus, para olhar para essas bem-aventuranças e tentar dizer, eu quero colocar isso na prática do meu dia a dia. Como aprender isso? E o Papa vai falar ainda, o Papa Francisco, que o mundo tratou de fazer um sermão da montanha deles também. Jesus foi aqui no Evangelho de Mateus e fez o sermão da montanha. E o mundo fez um outro sermão da montanha do mundo. E aí o Papa vai parafrasear dizendo assim, Jesus disse, bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Aí o mundo diz, feliz quem tem dinheiro, muito, muito dinheiro. O Evangelho diz, felizes os mansos e humildes de coração. O mundo vai dizer, feliz é quem responde na mesma moeda. Bateu, levou. Um é no cravo, um é na ferradura. Jesus vai dizer, felizes os que choram. O mundo vai dizer, feliz quem vive fazendo festa e dando risada. Porque quem está chorando está amaldiçoado. Jesus diz, felizes os que têm fome. E o mundo vai dizer, feliz o que pode se refestelar comendo do bom e do melhor. Jesus disse, felizes os misericordiosos. E o mundo diz, felizes são aqueles que vai no cada um para si, Deus para todo mundo. Eu só cuido das minhas coisas, cada um para si. Não se preocupa com o outro. E por fim, ele vai dizer, felizes os puros de coração. E o mundo vai dizer, feliz quem sabe levar vantagem em tudo. Eu me lembro aqui, um jogador, acho que é vivo ainda, né? Chamado Gerson, foi campeão mundial em 1970, né? Muitos de vocês não tinham nascido ainda, né? Mas ele não ficou tão famoso pela Copa do Mundo, como ele ficou famoso por uma propaganda que ele fez de um cigarro chamado Vila Rica.
E lá nessa propaganda ele dizia: o importante é levar vantagem em tudo. Então o mundo quer ensinar para você que você tem que levar vantagem em tudo. Não importa o que você vai fazer para levar vantagem. Se você tem que falar mentira para levar vantagem, minta. Se você tem que ser falso para levar vantagem, seja falso. Se você tem que ser asqueroso, seja asqueroso, mas leva vantagem. Você não pode ser passado para trás. Vai levando vantagem. Faça o que tiver que fazer. E aí assim, a gente vai criando uma geração que não se preocupa se está prejudicando ou se não está prejudicando o outro. Desde que ela leve vantagem, vale a pena. É aquela história de uma mãe que vai no caixa do supermercado, pega 30, 40 reais de troco a mais errado, na presença da criança, do filho, e ela dá um belo exemplo para o filho. Ela ainda pega as notinhas de 10 ali, ou de 20, e fala assim: o fardinho do fim de semana está garantido. E a criança está vendo. Se a minha mãe fez, ela que é minha mãe, então eu também posso fazer. Mas porque eu quero levar vantagem. Não pensou na outra, que depois vai ter que pagar do bolso a diferença do caixa. Olha, meus irmãos, esta é a mentalidade do mundo. Então, quando o Papa diz que as bem-aventuranças são degraus que nos levam à salvação, degraus que nos levam à santidade, fazendo com que a gente abra não só a mão, mas abra o coração para aqueles que mais precisam, que a gente caminha na direção do outro, estendendo a mão, nesse sentido de que o outro possa ver a presença de Deus em nós, e a gente faça o reino de Deus acontecer na vida dos mais necessitados. Eu concluo lembrando um livro chamado Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Vocês criançadas já leram esse livrinho, né? Lá tem a raposinha, não tem? Então a raposinha, em conversa com o Pequeno Príncipe, ela diz assim: príncipe, se você vier me visitar às 4 horas da tarde, às 3 horas eu já começo a ficar feliz, porque sei que às 4 está se aproximando. E quanto mais perto eu vou chegando das 4 horas, mais feliz eu vou ficando, mais inquieta, mais agitada. E quando chego às 4 horas, eu descubro o preço da felicidade. Que bom, se nós fôssemos para Deus como essa raposinha foi para o príncipe. Porque a nossa vida, meu irmão, minha irmã, é um eterno caminhar para encontrar com Deus. Todos nós, sem exceção, vamos nos apresentar diante de Deus. Hoje eu estou mais próximo do que ontem, amanhã estarei mais próximo do que hoje. Então, ou seja, as minhas 4 horas aqui da raposinha para encontrar com Deus, está cada vez mais perto, e eu devo sentir essa alegria. Então eu devo me preparar, como a raposinha vai se preparar, tomar um banho, pentear o pelo, sei lá eu o quê. Então nós devemos nos preparar nessa nossa vida, caminhando para esse momento do encontro com o Senhor. Então, nessas singelas palavras, podemos ver essa imagem do nosso relacionamento com Jesus. Se Ele promete estar junto de nós, então, desde já, vamos ficar ansiosos, mas seguros e felizes de que a presença dEle vai compensar todas as perseguições e todos os sofrimentos que passamos nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.